Esse momento que o Brasil está vivendo é histórico. Nunca na história a gente viu as relações entre Brasil e Estados Unidos estarem tão estremecidas como estão agora. Literalmente, o governo americano odeia o governo brasileiro. E o governo brasileiro, por sua vez, odeia o governo americano. E os dois são declaradamente inimigos um do outro, se odeiam. Ora, é uma coisa desnecessária, uma coisa burra, porque quem está pagando o pato é o povo brasileiro. Porque o Trump faz se o Brasil vai querer falar com ele ou não. Agora, pra gente, isso já faz muita diferença. Um grupo de empresários saíram do Brasil e foram para os Estados Unidos. Tá, a ideia foi tentar argumentar sobre o tarifaço. Dá uma olhada nessa matéria que é da CNN Money. Ela diz o seguinte: os Estados Unidos dizem aos empresários que tarifaço depende do Brasil. Como assim o tarifaço depende do Brasil? Foi o Trump que deu o tarifaço no Brasil. Não faz sentido você falar que depende do Brasil. Mas calma que faz muito sentido sim. O Brasil é o único país que não terá solução técnica ou econômica para o tarifaço. Todos os países. A China, a Rússia, o Canadá, o México com a Sheinbaum, todos, sem exceção, falaram: ô Trump, peraí, vamos conversar. O único pincher que se acha mais poderoso do que o Pitbull chama-se Brasil. O Lula resolveu comprar briga, tá achando bonito sair dessas revistas de esquerdalha, dizendo que, olha, o Lula não se curvou ao Donald Trump, o Lula, país democrático que enfrentou o Donald Trump autoritário. Foi matéria até do The Economist. Só que literalmente isso vai ferrar com o brasileiro. Os empresários que viajaram a Washington tentaram tratar o tarifaço de forma bem técnica, ou seja, eles chegaram, mostraram, falaram: ó, tá vendo aqui, ó, vocês tiveram superávit. Vocês não precisavam ter aplicado, a gente tem condições de renegociar aqui. Receberam de volta uma mensagem muito clara. Ó, presta atenção. As tarifas que foram colocadas por vocês pelo Donald Trump não têm natureza técnica e natureza econômica. Tem natureza política. A culpa do tarifaço é do presidente de vocês. Esse pequeno grupo fechado de executivos teve esse encontro fechado com o Christopher Landau. O Christopher Landau é o encarregado do Departamento do Estado americano, né, é o número 2 do Departamento de Estado americano, e aí eles se encontraram na tarde de ontem, quarta-feira. Eles ouviram que devem atuar mais em Brasília do que em Washington, foi o que disseram à CNN. Ou seja, é muito mais eficaz vocês atuarem através de uma anistia, muito mais eficaz vocês atuarem através de um impeachment do que ficar tentando conversar com Donald Trump que não tem solução. O problema é político. Nós temos um péssimo presidente. É o que eles disseram. Então, o Landau deixou bem claro o seguinte aos executivos do Brasil, que o único país do mundo que não vai ter uma solução técnica ou econômica chama-se República das Bananas, é o Brasil. Ainda o Landau, que é o representante do Departamento de Estado, alertou que não adianta os empresários, ou até mesmo o governo brasileiro, ou até mesmo o Tarcísio, ficar procurando o secretário de Tesouro. Passa tudo na mão do Trump. E o Trump não quer papo. Com o Lula é simples assim. É assim que funciona. Entenderam? Então, o problema do Brasil hoje, na relação do tarifaço e muitos outros problemas, chama-se governo Lula. Simples assim. Agora, você acha que o Lula vai conseguir resolver esse problema do tarifaço? Não. O Lula está agindo de forma ideológica. Ó, vem cá. Quando você tem um cara como o Trump, que também está agindo de forma ideológica, não é novidade para ninguém. Não vamos ser mentirosos aqui. Ele também está agindo de forma ideológica. Só que quem tem medo, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo.
todo mundo teve juízo para tratar com o Trump. O bonitão do Brasil é o único que está falando exatamente igual o Maduro. O Maduro também tem esse mesmo problema. Mas olha a forma que o negócio está sendo resolvido com o Maduro. Enquanto isso, o Lula tem que resolver os buracos que ele criou aqui também. Anistia. A anistia, sem sombra de dúvidas, é um dos passos necessários para que o tarifaço e o avanço contra o Brasil pare. Os Trump só quer uma coisa: democracia. Simples. Deixa o Bolsonaro concorrer. Se o povo escolheu o Bolsonaro, tá tudo bem. Se o povo não escolheu o Bolsonaro, aí sim. Entendeu? Tá tudo bem. Mas o que eles querem é tirar o Bolsonaro. O Lula, sobre o risco da aprovação de anistia para Bolsonaro. Não é um congresso eleito pela periferia. Agora ele vai jogar aquele discurso mequetrefe de que, olha, é o discurso dos ricos contra os pobres. Os ricos estão com Bolsonaro e os pobres estão comigo. Eu sou que um milionário, né? Nem diga ainda de onde que arrumei esse dinheiro, né? Eu estou com os pobres. Conversa fiada, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ser arriscado que o Congresso Nacional aprove a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado no STF. Abre aspas. Se for no Congresso, corremos o risco da anistia ser aprovada. O Congresso, vocês sabem, não é um Congresso eleito pela periferia. Eles têm ajudado o governo. Temos aprovado tudo que enviamos, mas a extrema-direita tem muita força no Congresso. Vem cá. O que você quer dizer quando o Congresso não foi eleito pela periferia? Quer dizer que a periferia não vota no Brasil? Ou quer dizer que teve algum roubo aí para colocar candidatos que não são da periferia? Ou você quis dizer que a periferia não sabe votar? Ó, se eles não sabem votar, foram eles que elegeram do mesmo jeito, não é? Então, assim, presta atenção. Se fosse o Bolsonaro falar, não, esse Congresso que tá aí, não foi eleito pelo cidadão de bem, não. Eles iam falar, você tá falando o quê? Tá falando que foi fraudado? Golpe de Estado. Vocês entendem? O tanto que eles articulam ali em cima de uma narrativa? Que esse negócio de golpe de Estado é uma balela? Pois é. O Eduardo Bolsonaro acabou de fazer uma publicação. Ele publicou aqui o perfil, né, chamado Thalita Mulher Patriota, e aí citou uma entrevista da CNN, que diz o seguinte, ó. Agora, a CNN Brasil, Eduardo Bolsonaro, afirma que a aprovação da anistia abrirá o caminho para a redução das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Deus te abençoe sempre, Eduardo. Olha só, a fala do Eduardo Bolsonaro, acompanha comigo aqui. Funcionar isso é em Brasília, né? Não é aqui. E como o Trump fala da questão da perseguição, a minha humilde sugestão é que o primeiro passo para ser dado nesse sentido é a votação de uma lei de anistia. Se nós votarmos a anistia, eu te asseguro, com tranquilidade, a gente vai sentar na mesa. A gente não, porque eu não estarei nessa mesa. Mas quem quer que venha aqui negociar, estará sentado numa melhor posição junto ao pessoal do governo Trump, que eu tenho absoluta certeza vai reduzir tarifa, talvez zerar. Solucionar isso é em Brasília, né? Não é aqui. E como o Trump fala da questão da perseguição, a minha humilde sugestão... Vamos lá. Ele está repetindo exatamente a matéria da CNN que eu publiquei agora. Os empresários ouviram isso da boca do Landau. Ou seja, se o Trump pode resolver, ele exige um sinal de democracia que se chama anistia. Agora, quem é esse esquerdalha para ficar falando isso? Aquela turma da esquerdalha, teve gente que era guerrilheiro, associado ali às Farc, teve crimes violentos na época do período militar. Todo mundo foi anistiado. Aprendi uma coisa. Anistia não é sobre pessoas. O mau caratismo da esquerda é tão grande que eles estão falando, olha, mas aquelas pessoas, Boulos, né, que é aquela cara dele, aquelas pessoas tentaram um golpe. Anistia não é sobre pessoas, figura. Anistia é sobre fatos. Vamos anistiar este fato de pessoas que entraram ali, vamos anistiar o fato porque as penas aplicadas são ilegais, absurdas, é uma verdadeira perseguição. Então é por isso da anistia. Não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com fatos. E por falar em fato, é fato que você, brasileiro médio, talvez nem fez uma viagem internacional esse ano, mas já bancou,
Acabam com a certeza, né? Dá uma olhada nisso aqui. Andresa Matais, do Metrópolis. Janja pode ter de depor a justiça sobre viagens internacionais. Pois é. Será que vai dar algum resultado? Teve um vereador lá de Curitiba que está começando a ganhar repercussão, esse menino. Chama Guilherme Kilter. É um menino de óculos, um cara meio de nerdzinho, de Harry Potter. Mas o menino é bom. Tô gostando de assistir ele. Aí ele apresentou um pedido para que a ex-primeira-dama... Ai, já tô prevendo o futuro. Para que a primeira-dama... a Janja, Rosângela da Silva, tenha de prestar depoimento na ação popular que questiona a legitimidade das suas viagens lá no exterior. Ele, junto com o Jeffrey Chikini, se eu não me engano, tá? Entraram com uma ação popular e disseram o seguinte, a Janja não prestou contas, usou-se do dinheiro público do avião da FAB para poder passear, ir em lojas de grife e colocaram em sigilo ainda os gastos da Janja. E aí eles apresentaram uma ação popular. Uma ação popular, qualquer cidadão do povo, né, pode apresentar uma ação popular questionando, né, a probidade do dinheiro público, o mau uso, o mau barateamento do dinheiro público. E aí ele apresentou, caiu na 9ª Vara Civil do Distrito Federal e tem como os autores o vereador Kilter, o Jeffrey Chikini, e os dois estão pedindo que a justiça considere nulos os atos administrativos que autorizaram o pagamento das viagens da Janja. Se a ação foi aceita, ela vai ter de reembolsar todos os cofres públicos por essas viagens que ela fez, né? Então, assim, tô torcendo muito para que isso aconteça. Confio muito na credibilidade total, né, do trabalho do Jeffrey Chikini. Esse menino aí, o Kilter, também é um menino bem inteligente, né? Tô torcendo que caia na mão de um juiz imparcial, independente. Só pra gente ter aquele gostinho de falar, olha só, bem feito, gastou o nosso dinheiro público e não vai ser reembolsada, até chegar na mão do STF. A hora que chegar na mão do STF, aí a gente paga, né? Eu sei que a gente vai ter que pagar. Mas é isso, tá? Vamos entender que o Brasil funciona assim. A gente não tá aqui para vender oba-oba, né? Mas só de já tomar uma condenação, pelo menos em primeira instância, mesmo sabendo que vai derrubar depois, já dá uma esperancinha pra gente. Vamos lá, pessoal. O André Marcília, ele fez uma publicação aqui falando sobre anistia. Ele disse o seguinte: a anistia não é sobre pessoas, é sobre fatos, que eu acabei de falar agora para vocês. Os fatos merecem anistia e alcançam Bolsonaro. Não há como haver anistia com a exclusão do Bolsonaro. Escuta só o que ele disse. Anistia não é a favor nem contra pessoas. Se você for para a anistia de 79, ninguém ficou olhando lá onde a gente tinha torturador, a gente tinha sequestrador, a gente tudo de esquerda. Ninguém chegou e falou assim, vamos tirar esse e colocar aquele. Não dá, porque a anistia é em relação a fatos que foram politizados pelo direito. Não tem como excluir ou colocar alguém. Se você exclui ou coloca alguém, é qualquer coisa, menos anistia. Então essa conversa, que eu acho que é uma conversa mole, se você quer saber, porque eu não acredito em uma palavra do Alcolumbre sobre isso e nem do Hugo Mota. Ambos são dentro do Congresso, eles têm uma dupla função, que é ouvir o que o STF diz a eles e seguir com essa direção e barrar aquilo que a maioria do parlamento quer que siga adiante. Então, eles têm feito esse jogo. Agora eu vou ouvir o parlamento. Aí o parlamento chega e fala, opa, agora vai. Daqui a pouco engavetam de novo. Aí quando começa uma comoção social, opa, vou ouvir vocês, agora vai. É o tipo da volta a gente compra. Pô, não é possível que a gente continue sendo enganado por um na volta a gente compra do Alcolumbre e do Mota. E a anistia, repito, que se destine a determinadas pessoas, mas não a outras, não existe. Isso não é anistia. A anistia não funciona assim. E não tem como você anistiar fatos que se politizaram dentro do país e excluir o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi, talvez, o maior vitimado da politização do direito. Tanto nesse processo agora do golpe, quanto no processo que o tornou inelegível, que não é de agora, não é do STF. O que o tornou inelegível, vamos lembrar, é da Justiça Eleitoral. Ele foi tornado inelegível lá. E lá também foi político. Basta para todo mundo entender, de forma, acho que é bastante ilustrativo, que a acusação sobre o Bolsonaro foi de que ele impactou nas eleições com fake news. Agora, como é que alguém impacta nas eleições que perde? Eu nunca vi um negócio desse. Eu impactei nas eleições. Mas então você ganhou de lavado. Não perdi. Então não impactou. Então, óbvio que ali
gente tem uma politização do caso eleitoral dele, que o tornou inelegível, e do caso agora do processo do golpe, que vai levá-lo a uma condenação à cadeia, etc, etc. Então, o Bolsonaro não tem como ser excluído desse processo se a gente quer a pacificação, que é o destino de toda e qualquer anistia. Posso ser sincero com vocês? E aí, pega um pedaço de pedra aí pra você tacar em mim, tá? Eu sou contra a anistia. Pronto, falei. Sabe por que eu sou contra a anistia? E aí você já deve ter pulado da cadeira e falando, não acredito. E sempre vai ter algum filho da mãe que vai pegar isso aqui e fazer um corte só dessa fala que eu falei. Cara, não tinha que ter anistia. Tinha que ter anulação total e integral de todos esses processos movidos pelo Alexandre de Moraes. Tinha que anular tudo. Essas pessoas tinham que sair da cadeia e ser indenizadas. Porque a quantidade de abuso que tem nesses processos não é caso da gente estar falando em anistia, não. Então, num mundo perfeito, democrático, ninguém tinha que estar falando de anistia. Tinha que estar falando de anulação dos processos com uma briga na justiça. Agora, entretanto, todavia, contudo, sabendo quem são os caras, sabendo que na justiça já se perdeu tudo, aí sim abre a discussão para a anistia. A justiça já se perdeu, agora a política vai ter que resolver o problema. E aí, dito isso, aí sim a anistia passa a ser uma pauta interessante. Mas a regra, se o direito tivesse aqui para ser aplicado mesmo, que anistia que nada, era anulação ampla e restrita e completa e com prisão dos abusadores. Isto sim seria o justo aqui da República das Bananas, mas não vai acontecer, então tá tudo bem, né? Brigue-se por uma anistia, mas, entretanto, todavia, contudo, não é o caminho certo do Estado Democrático de Direito. Vamos lá. Eu gosto de vez em quando de ver gente que quer dar uma lacrada tomar uma nas orelhas, né? Durante uma entrevista na Globo News, resolveu tirar onda com Sóstenes Cavalcante, né? Acho que chama Talília Petroni, essa deputada aqui, do PSOL. E aí, olha só o trecho dessa entrevista aqui, né? Quem publicou foi o Bruno Zambelli. Tomou. Sóstenes lavou a alma dos brasileiros na Globo News. Escuta aí esse trecho aqui. O que a gente viu no 8 de janeiro foi uma tentativa de atacar o Estado Democrático de Direito, muito menos um texto que contemple Bolsonaro e a alta cúpula das Forças Armadas. Eu repito, nós temos nesse momento uma tarefa histórica. Não é sobre qual que é a agenda que o Congresso Nacional vai avançar ou não. É sobre o futuro do Brasil, é sobre a democracia, que é o bem mais precioso que o nosso povo tem, sobre o futuro da minha Moana, do meu Caluanã, dos meus filhos, que a gente avance as pautas que interessam ao futuro do Brasil. A anistia, sem dúvida, não é essa agenda. Talíria, com muito louvor, você faz uma lembrança que esse é um julgamento histórico, mas é bom lembrar o assinante da Globo News que julgamento histórico também foi a condenação do atual presidente da República, que foi condenado por corrupção em 3 instâncias diferentes desse julgamento, que é só por uma turma do STF, 5 ministros, e em todas as instâncias com aumento de pena e condenado por unanimidade. O atual presidente da República. Esse julgamento não pode ser esquecido pelos brasileiros. Esse também é histórico. Foi um julgamento por corrupção. O que a gente viu no 8 de janeiro foi uma tentativa de atacar. E aí? Falou pouco, mas falou bonito, né? Qual a opinião de vocês sobre isso? Deixa no comentário aí. Pessoal, em meio a toda a loucura que acontece aqui na República das Bananas, passou um fato batido, né? Dá uma olhada nessa matéria que foi publicada pelo The São Paulo News, e ele trata exatamente de um evento que aconteceu no último sábado, mas que não teve repercussão nos jornais, quase ninguém falou nada sobre isso. Homem é contido após ameaçar explodir bomba na Praça dos Três Poderes. É mais um fato? É mais uma narrativa? O que é isso, será? Pois é. No sábado, equipes de batalhão da Polícia de Choque, lá do Distrito Federal, foram acionadas para conter um homem, um homem, né, de 45 anos, que estava ameaçando explodir artefatos na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Bombinhas, tá? De acordo com os agentes que prestaram ali a ocorrência, eles
disseram que o indivíduo estava apresentando um quadro de surto psicótico, estava meio maluco. Ele foi imobilizado pelas forças de segurança e depois ele foi levado lá para o UPA, lá de São Sebastião, que fica ali na região do Distrito Federal. Também chamaram o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que informou que a ocorrência foi registrada às 5 horas da manhã e 6 viaturas foram deslocadas para o local lá onde o homem foi identificado lá em Brasília. Tá. O cara tava doido. O cara tava em surto psicótico depois de talvez ter cheirado farinha. E aí, né, esse episódio ocorreu bem nas vésperas do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, lá pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E aí teve um sitezinho de esquerda que trataram que, olha, teve um ataque bolsonarista, mas não tem nada a ver. O cara estava em surto total. E aí, né, os grandes jornais não quiseram dar tanta, ibope, audiência para isso aí não, tá? Mas o Corpo de Bombeiros, ele falou o seguinte, olha, o cara que tentou fazer isso, ele estava em surto, estava meio pinel, estava a praça lotada de gente, de policiais para fazer a defesa. Então, assim, foi um caso isolado e não tem nenhuma ação política nessa história aí, tá bom? Mas é um caso que aconteceu e eu achei interessante debater aqui com vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do Maduro um pouquinho, né? Tem tempo que a gente não fala dele. Olha só, The São Paulo News também fez uma publicação aqui. O Maduro afirma que a Venezuela está de pé, está pronta para enfrentar os Estados Unidos e que vai acabar com os Estados Unidos. Escuta só esse trecho aqui. Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva. Hoje o imperialismo lançou uma investida nova. No es la primera ni la última. Solo otra embestida. Não é a primeira nem a última, é só outra investida. Y Venezuela está de pie. E a Venezuela continua de pé. Y les digo, E digo a vocês, Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza. a Venezuela vai seguir de pé, com serenidade, com firmeza, Con fe inquebrantable en la victoria com fé inquebrantável da vitória y en paz, en unión nacional e em paz com a União Nacional. de todo su pueblo, de todas sus fuerzas militares, De todo o seu povo, de todas as forças militares, de todas sus fuerzas policiales. de todas as forças policiais. Somos gente de bien, A gente é de bem, somos gente que ama la paz, gente que ama a paz. pero que lo sepan, somos guerreros, fieros Mas, porém, não nos questionem, né? Nós somos guerreiros. cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos. Mas nós somos guerreiros quando se metem com nossa história, com a nossa terra. Pois é, o The São Paulo News fez essa publicação aqui e disse, né? O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou nessa quinta-feira que o país vai manter a paz e a firmeza diante do que ele classificou como uma nova ofensiva do imperialismo. Ele advertiu, contudo, que haverá resposta a qualquer tentativa de violar a soberania nacional. Pois é, um discurso bem parecido com o do Lula aqui, né? Não haverá império nem traidor da pátria que toque o solo sagrado que nos legaram os libertadores, né? Afirmou o ditador após recentes ameaças do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Já pro seu lado, o Marco Rubio, né, andou dando aí uns chega para lá no Maduro, teve uma reunião inclusive lá no Equador agora, né, onde ele mandou aí uns recadinhos para o Maduro. Pessoal, tem um bagulho que tá viralizando, mas o brasileiro que gosta de trem feio, né? Tem um boneco, um tal de Labubu, né? Eu tive até que comprar. Quem viu lá no Instagram viu que minhas filhas começaram a pegar no pé e, compra esse Labubu, é um bonequinho feio, dentuço, é um trem feio. Pois é, agora viralizou nas redes sociais um novo tipo de boneco e o pessoal tá comprando, gente. É Lalulu.
né? O boneco de Lula, inspirado no Labubu, né? Um novo personagem tomou conta das redes sociais nos últimos dias, o Lá Lulu, um boneco inspirado no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A criação, que não é oficialmente licenciada, é uma réplica do famoso colecionável Labubu, que virou febre em 2025, transformando-se em um fenômeno cultural e comercial intencionalmente entre os jovens e colecionadores. Deixa eu ver se tem uma imagem do Labubu aqui. Não tem, né? Esse aqui é o Lalulu, não, é Lalulu, né? O Lalulu, gente, é tanto Lalulu, né? Reproduz a estética peculiar do Labubu, mas com um toque político. O personagem é vermelho. Tem no centro uma foto sorridente do Lula, com a língua discretamente para fora, e traz na roupa a estrela branca com as letras PT, símbolo do Partido dos Trabalhadores. Então, né, eu acho que deu bem. Embora não seja um produto oficial, o item já pode ser encontrado à venda em plataformas como Shopee, onde aparecem diferentes versões, incluindo bonecos, chaveiros e canecas personalidades. Os valores variam de acordo com o vendedor e o tipo de produto. Os menores preços estão na faixa de R$25. É isso aí, né? É roubar a ideia dos outros, é plágio, né? Mas tá bom, né? Você vai ter que pagar direito autoral pra galera que formou lá o Labubu lá, né? O gaguejei. Lalulu. É, Lalulu. Então, gente, assim, o brasileiro tem tempo pra tudo, né? O Brasil tá uma nhaca e os caras ainda têm tempo pra perder com isso. Bora lá, pessoal. Vamos falar sobre isso aqui, ó. BYD. Você tem uma BYD aí, um carrinho elétrico da China? Como é que tá o esquema, né? Olha só, o lucro da BYD caiu 29,9%, 30% no segundo trimestre e evidencia uma crise na China. Pois é, meu amigo. Você tá achando que são tudo flores para eles, né? Tá não. Saiu uma notícia hoje de que teve um aumento significativo do PIB norte-americano, graças às tarifas que foram impostas por Donald Trump. Enquanto isso, a China vem passando por um momento turbulento, né? E não é à toa que eles estão tentando bater de cima dos Estados Unidos. A fabricante chinesa, inclusive a BYD, fabrica carros elétricos, tá? Os carros deles são bonitos, são bem feitos, tá? Registrou uma queda no lucro trimestral pela primeira vez em mais de 3 anos. Diante do impacto da campanha do governo contra as guerras de preço no setor automotivo, os dados foram divulgados na sexta-feira. O lucro líquido da maior produtora mundial de veículos elétricos somou 6,4 bilhões de yuans, que é algo em torno de 894 milhões de dólares no segundo trimestre, um recuo de 30% em relação ao mesmo período de 2024. No primeiro trimestre, a empresa havia registrado uma alta de 100,4%. Já a receita cresceu 14% e atingiu 200,9 bilhões de yuans. No semestre, o lucro avançou de 13,8% e a receita 23%. A BYD é a concorrente direta do Elon Musk, do Tesla. Tá? Do Tesla, do Elon Musk. E aí, tem muita gente que fez uma aposta aí de que a BYD ia chegar bombando, que a BYD ia tomar o mercado. Cara, eu conheço muita gente que fala bem dos carros. Os carros são muito bons da BYD, tá? São muito bons. Agora, eu conheço muita gente também que fala que tomou na tarraqueta em comprar o BYD, tá? Alguns reclamando que a bateria viciou rápido e aí o carro já não tem expectativa. O custo de revenda do BYD, cara, você compra um BYD, ele perde valor pra caramba. Não são as informações que eu tive. E outra, desovaram milhares de BYD aqui dentro do Brasil. E o brasileiro ainda tá afim do cheiro de gasolina, meu irmão. Não adianta. Eu, por exemplo, eu teria condição de ter um elétrico, um BYD, gosto do cheirão de gasolina, tá? Eu tenho 2 carros, tá? Ainda gosto do cheiro de gasolina. Eu tenho na verdade, um meu e da minha esposa. Eu comprei pra nós dois. Eu tenho uma Blazer, tá? Uma Blazer
7 lugares, e eu tenho uma BMW também, tá? A BMW é boa, tá? Anda. Mas assim, o negócio é o seguinte, hoje, a BYD, os produtos chineses, ainda não tem aquela credibilidade que os demais produtos têm, né? Pelo menos minha opinião, eu posso estar falando besteira, mas ainda não conseguiu bater, emplacar, né? E é por isso que a China está tentando, está articulando, mas ainda não conseguiu emplacar, né, com seus produtos. Motivo pelo qual essa guerra aí, né, em relação aos Estados Unidos. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Amanhã de manhã a gente está de volta com mais um editorial. É sempre uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. E a gente volta amanhã de manhã com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.